Bom, falei pessoal, mais um vídeo aí, e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a gasometria arterial, tá? Então a gasometria arterial é um exame que ela é feita nas artérias, tá? E basicamente ela serve para verificar os níveis de pH do sangue. Então para que a gente usa a gasometria arterial? Geralmente, né, para a gente verificar, para realizar aí a verificação dos níveis de aí do pH sanguíneo, beleza? E a gente tem que a gasometria arterial ela é realizada nas artérias, por isso que ela tem esse nome, né, arterial. E, geralmente as artérias elas tendem a ser vasos mais profundos, né? E para fazer a gasometria acaba doendo um pouquinho mais do que, por exemplo, fazer uma simples coleta de sangue de uma veia. Então a gente tem que pensar nisso na hora de indicar, né, ou de solicitar uma gasometria. Quando a gente pensa no pH, o pH de uma forma simples, tá? Ele vai estar relacionado com a quantidade de O2, com a quantidade, perdão, de H+, de íons H+, em uma determinada solução. Então a gente tem esses íons H+, em todo tipo de substância líquida, né? Então, por exemplo, refrigerante tende a ser uma substância, né, um líquido um pouquinho mais ácido, porque tem uma quantidade de íons H+, tá? Dentre outras coisas ali. Só um exemplo bem simples aí. E aí quando a gente pensa no pH sanguíneo, o nosso sangue ele tem um pH. E o nosso corpo ele precisa manter esse pH sempre dentro de alguns parâmetros ali. Então, quando a gente pensa no pH do sangue, a gente tem valores que vão variar de 7,35 a 7,45, tá? Então, esse aqui é o nosso pH sanguíneo. Em alguns casos, a gente pode ter um aumento do pH. E aí, quando o pH ele fica acima de 7,45, a gente diz que a gente está numa situação de alcalose, certo? Ou seja, o pH ele fica mais básico. E aí, quando o pH ele diminui, ele fica abaixo de 7,35, a gente diz que o pH ele está ficando mais ácido. É uma acidose, certo? Ele fica mais ácido. E qual que é a diferença do ácido da base? Quando a gente pensa numa substância ácida, os próprios íons H+, eles são ácidos, né? Eles geram uma situação de acidose. Então, nesse caso aqui, para a gente ter uma diminuição do pH, quanto mais baixo é o nosso pH, maior vai ser a quantidade de íons H+, certo? E aí, nesse caso, na alcalose, a gente vai ter menos íons H+. Então, aqui na acidose, a gente tem muitos íons H+, e aqui na alcalose, a gente tem poucos íons H+. Então, essa é a principal diferença dos dois. E basicamente a gente vai ter mecanismos que vão manter o nosso pH dentro desses parâmetros aqui, tá? Então, quando a gente pensa na regulação do nosso pH, a gente tem dois mecanismos principais. Um desses mecanismos, né, a gente chama ele de sistemas tampão. A gente tem a respiração, e esse mecanismo respiratório, ele é o primeiro mecanismo a ser utilizado quando a gente tem um aumento ou uma diminuição do pH, tá? Então, a respiração a gente sempre pensa nele como um modo de regulação rápida do nosso pH. E aí a gente tem o mecanismo de regulação renal. Então, a gente tem os nossos rins, que é um processo um pouco mais lento, né? Então, para os nossos rins começarem a metabolizar o bicarbonato, por exemplo, leva um processo aí de mais ou menos 72 horas, tá? Então, mais ou menos 72 horas. E aí, quando a gente pensa na respiração, a respiração vai estar relacionada principalmente com as quantidades de CO2 e, no caso aqui da regulação dos rins, a regulação renal, com a produção do HCO3 menos, tá? Que é o bicarbonato. E aí, quando a gente pensa nesse sistema tampão, a gente tem aquela curva que a gente aprende lá na biofísica. A gente tem uma equação, que é essa aqui, que eu vou fazer aqui embaixo, tá? Essa regulação do pH. Então, lembra que a gente tem o CO2, né? O CO2 ele vai ser eliminado pelos nossos pulmões, certo?
Só que, em alguns momentos, quando a gente tem, por exemplo, uma diminuição ou um aumento dos níveis de CO2, vamos pensar numa atividade física, por exemplo. A gente tem um aumento dos níveis de CO2. O que acontece com o CO2? O CO2, no sangue, ele consegue se juntar com a água. E aí, através da ação de uma enzima, que a gente chama de anidrase carbônica, né, a gente vai ter a associação do CO2 mais a água e a formação do H2CO3. Tá? Então, a gente pega esse carbono aqui, esses dois oxigênios do CO2 e junta com essa molécula de água. E a gente forma o H2CO3, que nada mais é do que o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é um ácido, então ele também vai ter algum efeito de toxicidade para o nosso organismo. E aí, esse ácido carbônico, depois que ele é formado, ele vai se dissociar novamente em íons H+, livres, e HCO3, que é o bicarbonato, beleza? E essa curvinha aqui ela é importante, né? Porque esse bicarbonato aqui, quando a gente tem, por exemplo, nesse caso aqui, a gente usou como exemplo um aumento dos níveis de CO2. Então aqui aumentou o CO2. Quando a gente tem um aumento dos níveis de CO2, que no caso aqui ele varia a uma acidose, né, o que vai acontecer? Essa curva ela vai andar para a direita, certo? Essa equação ela vai para a direita. E aqui, no caso, o aumento de CO2, ele levaria ao aumento dos íons H+. Isso aqui provavelmente levaria a uma situação de acidose, beleza? E a gente também pode ter, no caso do mecanismo renal, né, os rins, o que eles fazem? Eles secretam o bicarbonato. Né? E aí vamos supor que eu tenho agora aqui uma outra situação. Então agora eu tenho um aumento da quantidade de íons H+. Esse aumento dos íons H+, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que o meu sangue ele fique mais ácido, fazendo com que o meu sangue fique em acidose. Porque lembra que quanto mais íons H+ eu tenho, maior tende a ser a acidez do sangue, menor vai ser meu pH. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? O rim ele vai começar a excretar o HCO3. E o que vai acontecer? Essa equação ela vai para o outro lado. Então a gente vai ter aqui, vou fazer até invertido. O HCO3 ele vai se ligar ao íon H+, e aí a gente vai ter a formação do H2CO3, que depois vai se dissociar em água e CO2. E aí esse CO2 ele vai ser eliminado lá pelos pulmões, certo? Como é que a gente faz para eliminar esse CO2? Aumentando a frequência respiratória. Então, se eu respiro mais vezes, eu elimino mais CO2. Tá? E aí, nesse caso, essa curva está indo para a esquerda, essa equação está indo para a esquerda, beleza? Então, sempre que a gente pensa na regulação respiratória do sistema respiratório, a gente vai ter a equação indo para a direita, beleza? E sempre que a gente tem, no caso aqui, uma regulação renal, a gente vai ter a equação indo para a esquerda. E aqui é a mesma coisa, né? Vamos supor que a gente tem uma diminuição dos níveis de CO2. Se diminui o CO2, o que vai acontecer? Consequentemente, a gente vai ter uma diminuição dos níveis de H+, porque o O2 e o H+, eles vão estar relacionados, certo? Pela própria equação aqui. Então, se aumenta CO2, eu vou aumentar todo esse processo aqui, que vai resultar em mais íons H+. Então, se eu diminuo o CO2, consequentemente, eu não vou ter esse processo aqui ocorrendo e eu não vou ter a formação de muitos íons H+. Então, quando a gente pensa na gasometria, a primeira coisa, né, a coisa mais básica é a gente entender essa equação aqui, tá? Então, entender o que acontece quando eu aumento a quantidade de CO2, quando eu diminuo o CO2, quando eu aumento o bicarbonato e quando eu diminuo o bicarbonato, beleza? Então, se vocês não entenderam ainda, voltem no vídeo, tentem ver de novo essa parte, porque isso aqui é importante para começar a entender a gasometria. Então, uma vez que a gente já viu isso aqui, a gente fala um pouquinho sobre os valores
de normalidade, que a gente também precisa ter na cabeça esses valores. Por quê? Porque na gasometria a gente vai ter as quantidades ali, por exemplo, de CO2, as quantidades do pH, os valores, mas a gente precisa ter os valores normais para a gente saber o que está alterado e o que não está, beleza? E aí a gente tem alguns valores que a gente precisa observar. O primeiro deles, vou colocar aqui. Então, primeiro, a gente vai sempre observar o valor do pH sanguíneo. E aí a gente já viu que o valor do pH ele vai variar de 7,35 a 7,45, certo? E aí a gente viu que se o pH ele fica menor do que 7,35, a gente chama de acidose. Se o pH está acima, na verdade é o contrário aqui, né? Essa setinha. Enfim, se ele está menor do que 7,35, a gente chama de acidose. Se ele está maior do que 7,45, a gente diz que é uma situação de alcalose. Beleza? Então, esse é o primeiro valor de normalidade que a gente vai olhar, o valor do pH. Depois, a gente vai olhar os valores, né? A gente também precisa observar a pressão arterial de CO2, tá? PA de CO2, a PA de O2. E aí, quando a gente fala os valores de normalidade da PA de CO2, a gente tem que a quantidade de CO2 no nosso sangue tende a ser de 35 a 45 milímetros de mercúrio. E aí, o macete para gravar, mesma coisa do pH, só que sem o 7. Você tira o 7 do pH, o que sobrar é o do CO2, beleza? E aí, se eu tenho os valores de CO2 menores do que 35, a gente diz que a gente tem uma situação de hipocapnia. Deixa eu escrever até com letra de forma. Hipocapnia. Então, hipocapnia é quando a quantidade de CO2 está abaixo de 35. E aí, quando está acima de 45, a gente diz que é uma hipercapnia. Beleza? Para saturação, né, para pressão arterial de O2, a gente tem valores que vão variar, né, valores de normalidade, de 80 a 100 milímetros de mercúrio, certo? Porque as artérias elas são vasos oxigenados, elas têm muito mais oxigênio do que CO2. E aí, quando a gente tem um valor abaixo de 80, a gente diz que a gente tem uma hipoxemia, tá? Então, abaixo de 80 e acima de 100 é uma hiperoxemia, beleza? Esse caso aqui de hiperoxemia é muito comum em pacientes, às vezes, que estão utilizando a ventilação e a quantidade de oxigênio errada está sendo mandada para esses pacientes. Eles podem apresentar uma hiperoxemia. Tá? A gente tem um outro parâmetro que a gente costuma avaliar, que a gente chama de basic excess, que é o excesso de base. Tá? Esse excesso de base aqui ele vai variar de menos 2 a mais 2, são os valores de normalidade, mas ele pode chegar, né, ali a menos 6, menos 4, enfim, vai variar bastante. Esse aqui é o valor de normalidade dele. Tá? E depois a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas basicamente ele está relacionado com uma resposta crônica da adaptação, né, ali, principalmente renal, beleza? Então é a quantidade de base, o acúmulo de base ou a perda de base que eu tenho ali no meu sangue. Então, quanto mais negativo ele tiver, significa que a gente teve maior perda de base. Então, a gente encaminhou ali uma resposta renal no sentido da acidose. Se ele aumentar, quanto mais ele aumenta, significa que a gente encaminhou essa resposta para o sentido de uma alcalose. Tá? E aí, por último, porém não menos importante, na verdade um dos mais importantes também, a gente tem a saturação arterial aí, de O2, na verdade o penúltimo, que tende a ser 94% ou mais. Tá? Lembrando que o máximo ali vai ser 100%, não tem como você saturar mais de 100%. E a gente tem o valor de bicarbonato, HCO3. O valor de bicarbonato ele vai variar de 22 a 26, beleza? Questão de nomenclatura, a gente não tem nomenclatura específica. Disso aqui, o que é mais importante a gente saber? O que a gente vai olhar mais, que vai determinar ali muita coisa. O valor de pH,
a gente precisa saber, todos precisam saber, mas foram os mais importantes. Se tiver que decorar 3, pensa nesses 3. Pressão arterial de CO2 e o bicarbonato, beleza? E agora que a gente já viu essa equação e a gente já conhece os valores de normalidade de cada um dos itens que vão aparecer na gasometria, a gente vai começar a falar do passo a passo, né, de como que a gente avalia a gasometria, tá? Então, quando a gente vê, antes eu vou colocar uma tabelinha aqui, depois a gente faz, já vamos começar com exemplos já de gasometria, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar, se a gente for ver o passo a passo na gasometria, a primeira coisa que a gente faz é identificar o pH, certo? Então, eu vou colocar uma gasometria aqui do lado só para a gente ir acompanhando, só um minutinho. Bom, então tá aqui, eu coloquei aqui do ladinho só para a gente usar como exemplo, tá? Então, isso aqui vai ser um exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o pH, certo? Então, olhando essa gasometria aqui do lado, a gente pegou só 3 valores aqui que vão ser os principais para a gente. Então, a gente pegou o valor do pH, pressão arterial de CO2 e o bicarbonato, tá? Que são os 3 que a gente vai usar aqui nesse momento. Então, vamos começar pelo pH. O pH, aqui, ele está de 7,30. Qual que é o valor de normalidade? O valor de normalidade, vou colocar aqui VN, é de 7,35 a 7,45. Então, ele está abaixo do valor de normalidade. Se ele está abaixo, a gente diz que é uma acidose. Então, nesse pH aqui, como ele está abaixo, isso aqui se refere a uma acidose, certo? Então, a gente identificou o pH. Depois, a gente vai identificar o que a gente chama de distúrbio do pH. Então, o que está levando aí, né, o que pode estar levando a uma alteração desse pH? Então, distúrbio. E aí a gente tem 2 tipos de distúrbios que podem afetar o pH. Um deles é o distúrbio respiratório, certo? E o outro é o distúrbio metabólico. E aí, como é que a gente vai avaliar para ver que distúrbio que é? E aí tem um macete bem legal para a gente identificar esse distúrbio, tipo de distúrbio que está relacionado com essa alteração do pH. Quando a gente fala do distúrbio respiratório, a gente vai ver que o pH ele vai estar inversamente proporcional, ou seja, ele vai estar ao contrário do CO2, pressão arterial do CO2. Quando for um distúrbio metabólico, a gente vai ver que o pH, a gente vai avaliar e ver que o pH ele vai estar igual ao bicarbonato, certo? E depois eu vou passar mais exemplos para a gente ver isso. Então, seguindo aqui com esse exemplo, o que a gente tinha? A gente viu o pH, a gente viu que está em acidose, né? Então tem uma diminuição do meu pH. Depois vou olhar o valor de CO2. O valor de CO2 ele é de 35 a 45. Sendo assim, aqui eu tenho uma situação de hipercapnia. Então eu aumentei a quantidade de CO2. Quando aumenta o CO2, a gente chama de hipercapnia. Nesse caso, se a gente for levar em consideração essa regrinha aqui, o pH ele está para baixo e o CO2 ele está para cima. Ou seja, eu tive uma diminuição do pH e um aumento do CO2. Então, eles estão diferentes. Se eles estão diferentes, isso aqui a gente pode dizer que é uma acidose respiratória, certo? Porque eu tenho um distúrbio respiratório. E aí, se eu for analisar aqui os valores do bicarbonato, o valor de normalidade dele é de 22 a 26. Então, ele está normal, beleza? E aí, nesse caso, a gente já começa a falar um pouquinho de compensação, que é o que a gente vai ver depois. Então, aqui a gente soube identificar o tipo de distúrbio. O terceiro passo, que eu já adiantei ali, é o que a gente chama de compensação. O que é a compensação? Compensação é o que vai acontecer depois que eu tenho algum tipo de distúrbio, né? Então, a gente vai avaliar sinais de compensação. E aí, a gente tem 3 tipos de compensação. A gente pode ter uma gasometria descompensada, certo?
No caso da gasometria descompensada, o que vai acontecer? A gente vai ter uma alteração no pH e a gente vai ter a alteração no CO2 ou, tá? Vou até deixar aqui de vermelho, ou no HCO3. Por que eu destaquei esse ou aqui? Porque a gente vai ter uma alteração apenas um dos dois, tá? Então, somente um deles vai estar alterado. E é o que a gente vê nesse exemplo aqui de baixo. Por quê? Porque a gente tem o CO2 alterado, então aqui o CO2 está alterado, e o bicarbonato ele está normal. Então essa é uma acidose respiratória descompensada. Por que descompensada? Porque o bicarbonato, né, o rim aqui no caso, a gente tem uma acidose respiratória e o rim não está tentando fazer nada. Ou seja, o que seria o certo aqui, o correto? Né? Não o correto, mas o que acontece aqui se a gente for pensar? Se o meu sistema respiratório não está funcionando, eu preciso compensar isso. Como que eu compenso um déficit respiratório? Com o rim. Então, o rim ele tem que aumentar ou diminuir a quantidade de HCO3, de bicarbonato, certo? Para tentar compensar esse mecanismo, tá? Mas isso não está acontecendo aqui. Eu vou apagar esse exemplo, porque agora a gente vai ver um outro exemplo. Então, esse primeiro a gente já falou, né? Então, a gente viu uma gasometria descompensada. A gente também tem a gasometria parcialmente compensada ou em compensação. Eu prefiro colocar em compensação. Tá? Nesse caso da gasometria em compensação, a gente vai ter uma alteração no pH. Tá? E a gente vai ter uma alteração no CO2 e no HCO3. Tá? E aqui eu coloquei um E. Por quê? Porque nesse caso aqui, ambos eles vão sofrer alteração. Vou pegar um exemplo disso. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui, né, um pH de 7,50. A gente tem uma pA de CO2 de 47. E a gente tem um HCO3, que é um bicarbonato, de 38. Vamos lá, usando aquilo que a gente já viu, tá? Sempre que for fazer uma questãozinha assim, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e depois voltem para ver a resolução, para ver se tá batendo, tá? Porque daí vocês já vão praticando. Então, vamos lá. 7,50 está acima do pH normal, 7,35 e 7,45. Então, a gente diz que é uma alcalose, ou seja, o pH está aumentado. Beleza. A pressão arterial de CO2 também está aumentada, porque o valor de normalidade é de 35 a 45, e aqui está em 47. Tá? Então, a gente tem uma hipercapnia, ou seja, um aumento desses valores de CO2. E aí a gente já começa a ter alguma coisa aqui. Então, se está aumentado o pH e está aumentado o CO2, isso aqui é uma alcalose, mas não é respiratória. Porque lembra que na alcalose respiratória, o pH vai ter que estar diferente do CO2. E aqui eles estão iguais. Mas aí se olhar o bicarbonato ele tende a ser de 22 a 26. Aqui o bicarbonato está aumentado, então tem um aumento nos níveis de bicarbonato. Tá? Se eu tenho aumento do pH e aumento dos níveis de bicarbonato, pH e bicarbonato estão iguais. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma situação de alcalose metabólica, certo? Por quê? Porque o pH está igual ao bicarbonato. Aumentou o pH, aumentou o bicarbonato. Se os dois estivessem diminuídos, também seria uma alcalose metabólica. Então, essa regrinha aqui, ela é muito importante. Ela vai ser crucial para a gente entender se é um distúrbio respiratório ou metabólico. E aí aqui a gente tem o CO2 aumentando. Por que o CO2 aumenta? Para fazer uma compensação. Então, pensa assim, ó. Se o meu pH está mais alcalino, significa que eu tenho pouco H+, certo? Ó, alcalose, pH está mais baixo. Numa alcalose, eu tenho pouco H+. O que eu vou fazer aqui? Eu aumento o CO2. Então, aqui o CO2 está aumentado, aumentou o CO2. Aumentando o CO2 vai se associar com a água,
que vai formar o H2CO3, que vai se dissociar em íons H+, e HCO3. Então, esses íons H+ aqui, eles vão fazer com que o meu pH tenda a diminuir. Então, a gente vai começar a ter um aumento dos íons H+, e o pH vai baixar, tá? E aí vai voltar para o normal. Por quê? Porque o pH está aumentado, então precisa baixar o pH. Então, esse mecanismo aqui é um mecanismo de compensação. Então, nesse caso, eu tenho uma alcalose metabólica em compensação, certo? Por quê? Porque aqui os dois valores eles estão modificados. Então, lembra, na descompensada, só um vai estar modificado, o outro não. Nesse aqui, os dois estão modificados. Por quê? Porque eu estou tentando compensar alguma coisa que está dando errado. E aí a gente tem um outro caso, que eu vou apagar isso aqui, que é a compensada, a gasometria compensada. E aí, nesse caso aqui, quando a gente fala da gasometria compensada, a gente vai ter os valores de pH normais, então o pH ele vai estar normalizado, certo? Ele vai estar dentro dos parâmetros, só que a gente vai ter alteração no bicarbonato e no CO2, beleza? Então a gente pode usar como exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, pH igual a 7,44, pH de CO2 é igual a 30 e o HCO3 igual a 19. Então, se a gente for olhar isso aqui, que a gente tem? O pH, ele está normal. Então, o valor de pH é de 7,35 a 7,45, está normal aqui, certo? pH normal. O CO2, ele está diminuído. Então, a gente tem uma diminuição do CO2, a gente tem uma hipocapnia, está diminuído, certo? E o bicarbonato também, porque o valor normal de bicarbonato é de 22 a 26, então aqui ele está diminuído. Então, o que a gente observa aqui? Aqui a gente tem um pH normal, certo? E a gente tem uma hipocapnia associada a uma diminuição dos níveis de bicarbonato. Por que que isso aqui acontece, né? Nesse caso, ó, a gente tem que lembrar, se a gente for pegar aqui uma reta, ó, lembra que a gente tem lá 7,35 a 7,45. Se a gente for pegar nessa reta aqui, o 7,44 ele vai estar muito próximo aqui do 7,45, certo? Isso vai indicar que a gente está voltando de uma situação de alcalose. Então, antes de estar normal, a gente tinha uma alcalose respiratória compensada. Por quê? Né? Tá normal, mas está muito próximo ali, né? E a gente tem aqui o valor de pH normal e esses dois alterados. Então, é uma gasometria que está compensada. Então, a gente tem uma alcalose. Por que é uma alcalose? Porque esse 44 está muito próximo ali do limite. Então, significa que eu estava em uma situação de alcalose, só que eu tive uma diminuição do CO2, uma diminuição do bicarbonato, e aí eu voltei, eu consegui deixar o meu sangue mais ácido e voltar para o normal. Então, isso aqui é uma alcalose metabólica, uma alcalose respiratória, né, que a gente tinha, respiratória, compensada, certo? Por quê? Como que devia estar o cenário antes? Então, imagine que antes estava assim, ó. Tá, vamos fazer isso aqui é um antes, isso aqui é um depois. Antes, provavelmente, meu pH ele estava 7,47, o meu CO2 estava, sei lá, 32. Isso aqui são valores hipotéticos, tá? Só estou chutando aqui, tá? Então, eu tinha esses valores aqui. O que eu tinha aqui? Uma alcalose, meu pH estava aumentado. O CO2, por enquanto, ele estava normal, mas já estava diminuído, né? Então, aqui ele estava diminuindo. Então, aqui a gente já tinha uma hipocapnia, uma diminuição do CO2. Então, aqui, né, indicando uma alcalose respiratória. E aqui também estava baixo, bicarbonato. O que aconteceu? O meu CO2 abaixou mais ainda, né? E lembra que quando diminui o CO2, diminuiu o CO2, o que que acontece? Diminui H+, e isso é ruim, eu quero aumentar H+.
Só que aí eu tenho o quê? Diminuição do bicarbonato. Então, diminuiu bicarbonato, HCO3, eu aumento H+. Aumentando H+, o que eu tenho? Aumento da acidose. E aí, aos pouquinhos, a equação, né, lembra? Tende a voltar aqui, essa situação de alcalose que eu tinha tende a se normalizar, o pH volta a ser normal. Então, é um pouquinho confuso mesmo, mas basicamente isso que a gente vai ter quando a gente fala de uma alcalose compensada, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Depois a gente vai ver mais uns exemplos ali. Primeiro uma parte mais teórica, depois a gente vai falar só, a gente vai só fazer exemplo. Então, mas o que a gente precisa lembrar quando a gente fala de uma alcalose, né, de uma alcalose, de uma acidose, de uma gasometria compensada? Que o pH ele vai estar normal, né? Só que ele vai estar ou muito próximo lá do 7,35 ou muito próximo do 7,45, tá? E aí a gente vai ter os valores de HCO3, né, de bicarbonato de CO2 alterados, beleza? E aí, por último, então a gente está falando do passo a passo, né? Já dando exemplos. Primeiro, a gente identificou o pH, depois o tipo de distúrbio que a gente está falando e a compensação. Então, se é descompensada, se está em compensação, se foi compensada já a gasometria. E aí a gente vai olhar, por último, a oxigenação. A gente vai olhar a oxigenação. E aí a gente vai falar, por exemplo, né, da pressão arterial de O2, né, que tende a ser ali de 80 a 100. E aí, se ela tiver diminuída, hipoxemia, se tiver aumentado, hiperoxemia. A saturação periférica de O2 também, né, que tende a ser ali de 94% para mais. Né? Então, se eu tiver uma hipoxemia, consequentemente, posso ter uma diminuição da saturação. Tá? A saturação ela é em porcentagem. Então, isso é uma coisa que a gente também observa, beleza? E agora eu vou colocar aqui vários exemplos de gasometria para a gente resolver juntos, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui eu fiz alguns exemplos, a gente tem 6 exemplos total. Nesses aqui tem o Basic Access lá, a gente nem vai falar muito dele, tá? Eu só coloquei porque estava no exemplo da aula. E aqui a gente tem mais 2, beleza? Então, 6 exemplos para a gente fechar isso aí. Então vamos lá. Antes de a gente começar, vou só colocar aqui do ladinho um quadrinho com passo a passo, tá? Então, primeiro eu vou analisar o pH. Segundo, eu vou ver qual é o distúrbio. Terceiro, eu vou avaliar se tem algum tipo de compensação. E quarto, eu vou avaliar a oxigenação, beleza? Então, esses aqui são os passos que eu preciso seguir quando eu vou fazer um laudo de gasometria, de forma mais simples, tá? Então, é isso. Vou deixar aqui do ladinho para ficar como uma colinha aí, caso não precise, beleza? Anotem isso aí do ladinho, alguma coisa. E valores de referência, precisa saber de cabeça. Eu vou falar aqui os valores de referência de novo, nesse primeiro exemplo, depois, né, eu só vou falando se está alterado ou não. Os valores de referência têm que estar na cabeça. Então, vamos lá. O que a gente observa aqui nesse primeiro exemplo? O pH, aqui ele tem 7,25. Então, o valor de referência de pH é de 7,35 a 7,45. Então, ele está diminuído. Se ele está diminuído, a gente tem uma situação de acidose, certo? Então, diminuiu o pH. O CO2, os valores de referência de CO2, eles são de 35 a 45. Ou seja, o CO2 está aumentado. Então, a gente tem uma hipercapnia, um aumento do CO2. E aí a gente já tem um exemplo aqui. Então, a gente já identificou que o pH, o primeiro passo, a gente identificou que o pH está alterado, e o distúrbio a gente já consegue ver que é respiratório. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma acidose respiratória. Por quê? pH diferente de CO2, certo? Depois a gente olha o bicarbonato, tá? Pulo o O2 por enquanto, olha o bicarbonato. O bicarbonato, o valor de referência dele é de 22 a 26. Então ele está normal, certo? Normal. E aí, por último, a gente já olhou a compensação. Se a gente tem, né, o bicarbonato normal, lembra lá? Quando a gente fala de compensação, a gente tem um pH alterado, a gente tem o CO2 alterado e o bicarbonato não está alterado. Então, nesse caso aqui, é uma acidose respiratória descompensada. Acho que não vai dar para... Eu vou escrever aqui embaixo, fica melhor.
Então, o que a gente consegue ver aqui? Que é uma acidose respiratória descompensada. Por que descompensada? Porque apesar de eu ter uma situação de acidose aqui, né, respiratória, o bicarbonato ele não aumentou nem diminuiu, ele está dentro dos parâmetros de normalidade. Então, eu não tenho um mecanismo de compensação para tentar reparar isso. E aí depois a gente observa o que? A oxigenação. O O2, ele está abaixo, então a gente tem uma hipoxemia, certo? Então está baixo o O2. Esse O2 baixo, ele vai influenciar na saturação na saturação arterial de oxigênio, saturação periférica e tal. Então a gente tem aqui nesse caso uma acidose respiratória descompensada com uma hipoxemia, que foi o que a gente viu aqui basicamente, tá? A gente avaliou aqui primeiro o distúrbio, a gente viu que o pH está alterado, a gente viu que é um distúrbio respiratório, tá? Porque como que a gente viu isso? Olhando isso aqui, uma setinha para baixo e a outra para cima, tá? pH é diferente de CO2. Aí a gente viu o bicarbonato, tá normal, então não tem nenhum tipo de compensação, nesse caso é descompensada. E aí a gente avaliou outros parâmetros ali, beleza? Seguindo para esse outro exemplo aqui de baixo, vou dar até um zoom, né? O exemplo 2. Então o que a gente tem aqui? De novo, pH 7,18, ele está diminuído. Então isso aqui é uma situação de acidose, tá? Então, ó, aqui mesma coisa, ó, estava diminuído, aqui também está diminuído. Acidose. Então, para baixo, a setinha. O CO2 aqui, ele está abaixo do parâmetro de normalidade, então ele está abaixo de 35. Sendo assim, eu tenho uma hipocapnia, ou seja, o CO2 está diminuído. Nesse caso aqui, CO2 e pH estão iguais, então não é um caso respiratório. Aí eu vou olhar o HCO3, o bicarbonato. O bicarbonato ele também está diminuído, porque o valor dele é de 22 a 26. Então aqui nesse caso, como o pH está igual ao bicarbonato, a gente tem uma situação de acidose metabólica. Só que o valor de CO2 ele também está alterado, tá? Por quê? Se eu tenho uma acidose, o que acontece aqui? Por que eu estou baixando o CO2? Se eu baixar o CO2, automaticamente eu vou diminuir a quantidade de H+. Abaixando a quantidade de H+, eu vou aumentar meu pH. Então, é um mecanismo de compensação. Então, isso aqui é uma acidose metabólica em compensação, certo? E aí, se eu olhar os valores de oxigênio, a pressão arterial de oxigênio está aumentada, eu tenho 100% de saturação. Então, nesse caso, a gente pode dizer que é uma acidose metabólica em compensação com hiperoxemia. Por que hiperoxemia? Porque o oxigênio está acima de 100, então tem muito oxigênio, certo? Então, uma acidose metabólica em compensação está aqui no CO2, tá? Então, tem um fator respiratório tentando compensar um fator metabólico com hiperoxemia, beleza? Outro exemplo aqui, então, de novo, aqui eu tenho um pH que está em 7,60, então o pH está aumentado, isso aqui a gente chama de alcalose, aumentou o pH. O CO2 ele está diminuído, está abaixo de 35, então tem uma hipocapnia, o CO2 está abaixo. Aqui o pH ele está diferente do CO2, então a gente já diz que é uma alcalose respiratória, certo? Se eu for olhar aqui para o bicarbonato, o que acontece aqui? O bicarbonato ele está aumentado, ele está acima do valor de normalidade que é até 26. Então, nesse caso, ó, eu tenho o bicarbonato igual ao pH e o CO2 diferente de pH. Então, eu tenho uma acidose respiratória e metabólica. Nesse caso, a gente pode dizer que é uma alcalose mista, tá? Por quê? Porque eu tive os dois valores aqui alterados. O pH está alterado, está ao contrário do CO2, então aqui, respiratório. E o pH está igual ao bicarbonato, então também é metabólico, certo? E aí, o que mais que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar pressão arterial de oxigênio, que aqui está normal, certo? Saturação também está normal, beleza?
E esse Basic Access eu nem preciso olhar ele, não vai influenciar em nada aqui, nesse momento, tá? Então, o que a gente tem aqui, de modo geral, uma alcalose mista, tá? Então, isso aqui é uma gasometria de uma alcalose mista. Beleza, indo para o quarto exemplo aqui embaixo, vamos lá. Aqui a gente tem um pH de 7,18. Só lembrando, pessoal, tentem pausar antes dos exemplos. Então, tá aqui, congela, copia aí no caderno, tenta fazer ele, e aí depois você vai acompanhando para ver se você fez igual, se tá diferente, alguma coisa assim, beleza? Vamos lá, 7,18. O pH aqui ele tá abaixo do normal, então abaixo de 7,35. Então aqui a gente tem uma acidose. O pH ele abaixou, beleza? A pressão arterial de CO2, ela aumentou, porque o CO2 é de 35 a 45. Então aqui eu tenho uma hipercapnia. Aumentou o CO2. Se o pH diminuiu, o CO2 aumentou, eles estão inversos. Então eu tenho uma acidose respiratória, certo? O HCO3, ele também está aumentado. Então, eu tenho um aumento no bicarbonato, tá? Se esse bicarbonato aumentou, mas ele está diferente do pH, significa que isso aqui é um mecanismo de compensação, tá? Por quê? Vamos lembrar, se está ácido, significa que eu tenho muito H+, está ácido. E aí, o que eu faço? Eu aumento HCO2, HCO3, para se ligar com H+, e aí, o que acontece? Eu diminuo H+, diminui H+, e depois aumenta lá CO2, que vai sair na ventilação, aumenta a frequência respiratória, elimina o CO2 e tal, e aí eu fiz o quê? Eu deixei esse pH mais básico, eu diminuí os níveis de H+, então aumenta o bicarbonato, diminui H+, então isso é uma compensação. Então aqui a gente pode dizer que é uma acidose respiratória em compensação. E aí, olhando os outros valores, o que a gente tem? Que a quantidade de pressão arterial de oxigênio está abaixo. Então, eu tenho uma hipoxemia. Se eu tenho uma hipoxemia, consequentemente, isso vai interferir na saturação arterial de oxigênio, saturação periférica de oxigênio. Então, eu tenho uma acidose respiratória de compensação com uma hipoxemia, certo? E esse mais 6 aqui, do Basic Access, vai significar que isso é um processo crônico, tá? Por quê? Imagina assim, o Basic Access está relacionado ao valor de base. Então, Basic Access. Ele vai de mais 2 para menos 2. Quanto mais acima ele tiver aqui do mais 2, significa que mais base eu tenho sendo feita. Só que tem mais 6. Então, significa que aumentou muito a quantidade de HCO3. Para aumentar o HCO3, lembra que quem que faz isso? É o rim, certo? Só que para o rim fazer isso aqui, aumentar o HCO3, leva 72 horas. É um processo mais lento. Então, para ele chegar em mais 6, eu preciso produzir bastante bicarbonato. E é um processo que leva tempo. Então, a gente diria que é uma acidose respiratória em compensação crônica, certo? Com hipoxemia. Então, é isso que o Basic Access vai nos dizer basicamente ali, de modo geral, tá? Mas isso para a gente não vai importar muito agora, tá? Então, só para dar um exemplo ali, eu não falei nos outros, mas só para deixar mais claro. E aí, a gente tem dois exemplozinhos para fechar aqui, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem uma situação de acidose, então diminuição do pH, certo? Uma acidose. A pressão arterial de CO2, ela está aumentada, então está acima de 45, então a gente tem uma hipercapnia, então um aumento de CO2, sendo assim é uma acidose respiratória. Faz a setinha para você lembrar, ó, fez a setinha aqui, você vai lembrando, tá? E aí, olhando o valor de HCO3, ele está normal, de 22 a 26, normal, tá? Se eu for olhar aqui, PA de O2, normal, normal. Então, é uma acidose respiratória descompensada, né? E eu nem preciso colocar aqui o
a pressão arterial de oxigênio e a saturação estão normais. É só uma acidose respiratória descompensada. Por que descompensada? Porque aqui o valor de CO2 está normal. A gente só teve alteração ali no valor de o valor de HCO3, tá? Perdão, falei CO2. O HCO3 está normal, só o CO2 que alterou. E aí, por último, para a gente fechar, vamos lá, faço aí. Então, 7,63 tá acima. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma situação de alcalose. Então, o meu pH ele aumentou, certo? O CO2 ele também aumentou. Então, aqui eu também tenho uma hipercapnia. O CO2 ele está aumentado, ou seja, não vai ser um distúrbio respiratório. Vamos olhar aqui o bicarbonato. O bicarbonato está aumentado, está acima de 26. Então, eu tenho bicarbonato igual ao pH, ou seja, eu tenho uma alcalose metabólica, certo? E aí, se a gente for olhar a compensação, com compensação, por quê? Aumentou os níveis de CO2, tá? Porque se eu tenho muita alcalose, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar os níveis de CO2, essa compensação aqui, ó. Então, lembra do mecanismo lá? Aumentei CO2, eu aumento H+. Aumentou H+, diminui pH, fica mais ácido. Ficando mais ácido, ele vai sair de 63 e ele vai voltar lá para o 7,44 lá, por exemplo. Beleza? Então, é uma acidose metabólica em compensação. E se a gente for olhar a oxigenação, eu tenho uma saturação, uma pressão arterial de O2 de 130, então eu tenho uma hiperoxemia, tem muito oxigênio. Oxigênio em excesso também faz mal, saturação de 100%, que é o máximo. Então, eu tenho uma alcalose metabólica em compensação com hiperoxemia, tá? Associada à hiperoxemia. E aí a gente conclui aí essas questões, beleza? Então, só para a gente fechar, vamos um geralzão aqui, tá? Então, um resumão do que é importante a gente lembrar, né? Então, a gente não pode esquecer da questão da curvinha lá, tá? Então, vamos refazer aquela curvinha. Então, tem CO2 mais H2O, H2CO3, H+, mais HCO3. Então, lembra sempre que o CO2 vai estar relacionado principalmente com a ventilação, com os nossos pulmões, certo? E o bicarbonato com os rins, tá? E aí essa equação, ela pode ir para ambos os lados. Ela vai para os dois lados, ela tem mão dupla. E aí, se diminui o CO2, consequentemente, diminui íons H+, e aumenta o pH. Se eu aumento o CO2, eu vou aumentar os íons H+, e eu vou diminuir o pH. Beleza? Bicarbonato da mesma forma. Outra coisa que a gente precisa lembrar é daquela curvinha. Então, a gente tem lá 7,35 a 7,45, que são os valores de normalidade do pH. Acima disso, a gente chama de alcalose. Abaixo disso, acidose. A acidose significa que eu tenho muito H+. Então, eu tenho alta quantidade de H+, certo? A alcalose significa que eu tenho pouco H+, beleza? E aí, o que a gente vai olhar? Né? Os valores de normalidade eu não vou colocar aqui de novo, mas aí a gente tem o passo a passo que a gente tem que olhar, que eu acho que é o mais importante ali, a gente está lembrando. Tá? Então, primeiro, a gente vai avaliar o pH, se tem acidose ou alcalose. Depois, a compensação. Compensação, deixa eu tentar fazer um esqueminha aqui. A gente tem descompensado, é quando eu tenho pH alterado.
e HCO3 ou CO2, tá? Lembra do ou. Compensado é quando eu tenho pH alterado e quando eu tenho HCO3 e CO2, tá? Lembra do E. E aqui no caso é em compensação, tá? E compensado é quando eu tenho pH normal, eu tenho HCO3 e o CO2 alterados. Então essas são as três coisas que eu vou olhar na compensação. Ah, eu esqueci de pular um, cara. Esqueci de pular não, né? Na verdade eu pulei um. Compensação é o terceiro passo. Antes da compensação, desculpa aí, galerinha. Se a gente vai olhar o que? O tipo de distúrbio. A gente vai olhar o distúrbio. Mais importante, tá? Então, se é respiratório, lembra que no respiratório, o pH ele vai ser diferente do CO2. Ou se ele é metabólico. No caso do metabólico, o pH vai ser igual ao HCO3. Beleza? E aí, por último, a gente olha o quê? A oxigenação. E a gente pode ter uma hipoxemia ou uma hiperoxemia. Basicamente é isso, tá? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Vamos só recapitular. Então a gente fez alguns exemplos aqui. A gente falou um pouquinho sobre os tipos de compensação, falou sobre esse passo a passo mais detalhado, tá? Lembra das regrinhas ali, dos macetes, os valores de normalidade que tem que estar na cabeça e a equação ali que está relacionada com esse sistema tampão, beleza? Tampão de bicarbonato. E assim a gente encerra esse vídeo de gasometria arterial. Espero que tenha ajudado e até o próximo. Valeu!